Olá, começando mais um Beneficência na TV. No programa de hoje a gente vai falar sobre a segunda causa de morte no mundo. No Brasil, 1 a cada 4 pessoas vai ter AVC. E ainda você confere uma viagem gastronômica com o setor de nutrição e também a homenagem ao nosso vice-presidente que comemorou mais uma primavera. Então não saia daí, no ar, Beneficência na TV. Beneficência na TV de hoje vai falar de um assunto muito importante, de um problema que acomete várias pessoas e que, se o tratamento, se o atendimento não for de imediato, pode causar até a morte do paciente. Vamos falar sobre o acidente vascular cerebral, AVC, ou também popularmente conhecido como derrame. Eu converso com ele, que é neurologista aqui da Beneficência, Dr. Juarez Harding. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Ele pode matar mesmo se o atendimento não for muito rápido? Sim, é a segunda causa de morte no Brasil e no mundo. E o que vem a ser um AVC, doutor? Vamos começar do zero mesmo. O que ele vem a ser? A gente tem dois tipos do chamado AVC, né? Então, tem o AVC isquêmico e o AVC hemorrágico. Hemorrágico não é o nosso grande tema hoje aqui, porque hemorrágico corresponde a 15% só dos AVCs. E ele significa o rompimento de uma artéria ou de uma veia no cérebro e pode ser ocasionado por inúmeros fatores, tem uma série de formas aí do AVC hemorrágico e não deixa de ser, obviamente, uma doença grave e uma emergência médica. O que a gente hoje se propôs a falar é principalmente do AVC isquêmico, né, que é 85% dos casos, e ele significa que houve a interrupção da circulação de uma área do cérebro. Então, houve um entupimento de uma artéria. Assim como acontece no infarto agudo do miocárdio, que uma artéria coronária entope e o coração sofre a falta de oxigenação, é a mesma coisa. Uma área do cérebro entope a artéria e sofre a falta de oxigenação. E essa área do cérebro vai morrer com esse sofrimento e gerar um dano, aí uma deficiência, um déficit neurológico e aí graves sequelas. Agora, doutor, grande parte das pessoas que sofrem um AVC, elas têm sequelas. Exatamente. A gente conhece sempre história de alguém que teve um AVC e depois de uns dias, meses, semanas, enfim, teve uma melhora, né? Melhorou, se recuperou, fez fisioterapia. Então, tem AVCs mais leves, que a pessoa muitas vezes tem sorte até, que são, né? E acaba tendo uma recuperação ao longo do tempo. Mas a grande parte dos AVCs é muito grave, muito séria, levando a limitações muito importantes, como dificuldade de falar, dificuldade de engolir, dificuldade de andar, pacientes que ficam realmente acamados, sem falar na alta mortalidade, quer dizer, uma doença em que muitas pessoas morrem decorrente do AVC, sem falar então nessas pessoas que ficam com uma debilidade muito grande. Hoje é uma das maiores causas no mundo de deficiência, de debilidade, de sequelas aí físicas e cognitivas, né? Agora, doutor, as pessoas sabem, né? Acho que todo mundo sabe os fatores de risco, né? Para todo mundo, acho que hoje a gente tem que levar uma vida saudável. Então, assim, o fator de risco para AVC, até por exemplo para um câncer também, acho que já é conhecido de todo mundo. Mas sempre tem aquela pessoa, será que eu estou nesse grupo de risco? Vamos rapidinho, quais são os fatores de risco para ter um AVC? Você está certa, são os velhos conhecidos da gente, né? Vamos pegar carona no que os cardiologistas nos orientam. Então, hipertensão arterial, diabetes, sedentarismo, obesidade, álcool, tabagismo, então, e idade, né? Então, assim, todos aqueles fatores de risco que a gente já conhece para as doenças cardíacas, para as doenças cardiovasculares, servem para as doenças cerebrovasculares. A doença, na verdade, o que entope a artéria é a mesma doença. Então, pode acontecer no coração, pode acontecer no cérebro, mas no fundo vem do mesmo lugar. Então, todos esses fatores aí, ligados ao estilo de vida principalmente, são relevantes, são os causadores, né? A gente também tem fatores que são genéticos, sim. Então, tem pessoas que têm maior tendência, quem já tem familiares que tiveram AVC, obviamente tem que se cuidar um pouco mais. E a idade, que acima dos 60 anos é muito mais comum o AVC, ele vai acontecer com mais frequência aí por causa do nosso processo de envelhecimento das artérias.
Mas hoje, como a gente estava conversando aqui, os jovens estão sendo acometidos. A gente vê AVC em criança, AVC em adolescente, AVC aí aos 18, 20 anos de idade, 20 e poucos anos de idade. E a gente vê já muita gente com 30, 40 anos que tem um perfil de envelhecimento aí de doenças degenerativas, AVC, infarto, como se tivesse 70. Então, toda aquela lição de casa do cardiologista é válida para prevenir o AVC. Mas atinge mais homens ou mulheres? Olha, depende do local, da estatística, acaba tendo grupos de risco dependendo da faixa etária, diferentes, mas em geral atinge os dois da mesma forma. Agora, é mito ou verdade de que um AVC num jovem, numa pessoa ainda na faixa dos seus 30, 40 anos, é mais fatal do que numa pessoa com mais idade? Não. Na verdade, isso vale muito, né, para a parte de infarto, né, por conta do coração, vamos dizer assim, não estar tão preparado, né, para um infarto, e no idoso já está um pouco mais. No jovem, a gente não vê tanto isso acontecer no AVC. Pode até se pensar que em alguns casos sim, mas em geral, o paciente jovem, quando tem um AVC grave, ele acaba tendo menos risco de morte do que o idoso, por ter uma condição clínica melhor, por ter uma saúde melhor. Mas as sequelas, elas em geral são as mesmas. Como é que a gente consegue perceber que aquela pessoa está tendo um AVC para correr rápido para um hospital? Bom, o AVC ele é sempre súbito, né? Então ele é de repente, ele acontece de uma hora para outra, não avisa, então são sintomas agudos. Em geral, a gente fala para as pessoas lembrarem de uma regrinha, né? Hoje a Rede Brasil AVC usa a palavra SAMU para a gente lembrar dos sinais do AVC. Então, SAMU, para quem, né, não lembra, SAMU é a emergência aí que a gente tem pública. Então, lembrar de SAMU, então de cada letra a gente vai lembrar dos sinais do AVC, né? Então, o S de sorria, então você pede para a pessoa mostrar, né, os dentes, sorrir, ela vai estar com a boca torta. O A de abraço, na verdade significa levantar os braços para ver se algum tem alguma dificuldade de levantar, então uma deficiência num lado do corpo, num braço ou numa perna, é um grande sinal de AVC, é um dos mais clássicos. E M do SAMU seria música, ou na verdade você pede para a pessoa falar alguma coisa, não cantar, mas falar alguma coisa, para ver se ela está com a fala enrolada. Então nós temos boca torta, queda do braço ou da perna e a fala enrolada. São os sinais principais aí de um AVC. E o U do SAMU é para lembrar de urgente, né? Para que saiam correndo atrás no serviço de emergência ou liguem para uma ambulância, porque AVC é coisa séria, é uma emergência e a gente tem pouco tempo para melhorar. Você falou que ela é súbita, não existe nenhum sinal de que a pessoa, porque eu não me recordo aonde eu vi ou se eu ouvi, que a pessoa começou a tropeçar, a cair, tipo, de manhã, quando foi à noite, teve um AVC. Pode acontecer alguma coisa assim ou não? Na verdade o AVC já tinha provavelmente se instalado. Então esses casos onde assim, ontem à noite ela começou a ficar meio confusa e a fala enrolada, hoje de manhã que ela acordou com o lado esquerdo paralisado. Não, na verdade o AVC começou ontem à noite e ele só foi se agravando ao longo das horas. Ele foi se instalando de forma mais, vamos dizer assim, maligna, de forma mais exuberante, tá? Então, o AVC tem essa curva de instalação, vamos dizer, ao longo das horas e dias, as primeiras horas e primeiros dias, vai haver uma piora natural porque o AVC vai tomando uma proporção maior. Então, é comum a gente ouvir essa história, mas o AVC já tinha começado lá atrás. Não é porque no dia seguinte, horas depois, um lado estava paralisado, isso foi muito mais chamativo, que esse é o verdadeiro AVC e a fala enrolada, a confusão mental da noite anterior já não era um AVC. É que não foi encarado como um AVC.
né? Foi subdiagnosticado, vamos dizer assim, foi subvalorizado pelos familiares. Então, esse é um dado importante. Ao menor sinal, não vamos ficar observando o que vai acontecer, se vai piorar ou não. A gente procura um serviço de emergência para esclarecer o que está acontecendo. Não é normal alguém falar enrolado e ficar confuso de repente. Isso tem grande chance de ser um AVC, tem que ser esclarecido, porque se for, tem tratamento imediato. Dormência também é um dos sintomas? Também, não só fraqueza de um lado do corpo, mas dormência de um lado do corpo, num lado da face, braço, perna também. E é possível ter um AVC dormindo? Pessoa em repouso? Pode acordar já com os sintomas do AVC já. E aí o tratamento, quer dizer, o atendimento acaba tendo demora, porque se a pessoa estava dormindo e não sentiu nada... A gente perde algumas horas aí da contagem do início desse AVC, né? Mas, de qualquer forma, tem tratamento e procurar o serviço de urgência o mais rápido possível para não perder mais tempo. A gente ouve muito falar, as pessoas quando falam tem AVC, a primeira pergunta que vem, você era hipertenso? Você tinha pressão alta? A tua pressão está alta? Um AVC, ele, quando ocorre, necessariamente a pressão tem que estar a máxima alta ou ela pode estar normal e a pessoa ter um AVC? Essa é uma outra confusão que o pessoal faz, né? Acha que a causa do AVC é um pico de pressão e não é. O pico de pressão ele pode gerar o AVC hemorrágico. Então, aqueles 15% que a gente falou, tem uma grande parte daquele mundo do AVC hemorrágico que a causa foi um pico de pressão. Então, o paciente fez lá um 20/12 de pressão, ele é hipertenso, trata, mas sei lá, naquele dia ele não tomou remédio, ficou nervoso, tomou um uísque e a pressão subiu. E aí o que acontece? Um vaso rompe, um vaso no cérebro, um vaso sanguíneo estoura e ele faz uma hemorragia. AVC hemorrágico hipertensivo, que a gente chama. Tá? É muito comum. Totalmente diferente do cenário do AVC isquêmico. O AVC isquêmico, quando a pressão sobe, ele não dá um entupimento na artéria. Não tem como funcionar assim. O que a hipertensão arterial contribui para o AVC isquêmico? Ela contribui para a injúria no endotélio, que é o revestimento interno das artérias. A hipertensão arterial contribui para a injúria permanente, crônica, a longo prazo dessa camada interna das artérias. Essa agressão interna pela hipertensão arterial vai gerando processo aterosclerótico, acúmulo de gordura e de cálcio nas artérias que vão gerando o seu entupimento. Então, ele é um coadjuvante desse processo de obstrução das artérias por fenômenos ateroscleróticos. No momento do AVC, a pessoa não está hipertensa, a pressão está normal, muitas vezes. A gente pega muitos AVCs que na hora o paciente está hipertenso. E aí até uma confusão dos clínicos de falar, nossa, a culpa foi da pressão, vamos baixar essa pressão. Normalmente aquela pressão do indivíduo no dia a dia. Então, tem muito paciente que tem um AVC com 12/8, 13/9, porque está tratando sua pressão. Mas ele viveu aí 20, 30 anos, sei lá, com a pressão alterando. Com a pressão ali batendo nas artérias e judiando. Vamos falar do tratamento, doutor. A importância de... apresentou um dos sintomas, não necessariamente todos, ligar e avisar, chamar uma ambulância, chamar o SAMU, ou correr para um hospital e falar que esse que está tendo um AVC. Como é que faz? A Beneficência está tentando um novo protocolo de atendimento mais emergencial. Queria que o senhor falasse sobre isso, doutor, a importância desse atendimento. Exatamente. Então, a gente tem um tratamento que reverta o AVC. Né? Hoje, muitas pessoas têm o AVC e ficam administrando as suas sequelas, o seu resultado daquela área cerebral que morreu, que sofreu, que ficou danificada. Entretanto, o AVC tem um tratamento de reversão, quer dizer, impedir que essa região que foi comprometida ali por falta de circulação continue sofrendo a falta de circulação. Então, restabelecer a circulação do paciente. É um tratamento que a gente chama de trombólise. Então, a gente vai quebrar o trombo, quebrar o coágulo que está se instalando ali e que está impedindo a circulação através de um procedimento, do medicamento.
Isso é feito, só pode ser feito em até 4 horas e meia do início dos sintomas. Passou esse período, não tem mais benefício e a área cerebral já está danificada, não tem reversão mais, aí é administrar sequelas. Então, quem começou a ter um sintoma de AVC agora, tem que correr agora, não adianta ir deitar um pouquinho, não adianta fazer uma massagem, não adianta tomar uma água, não adianta esperar. Por quê? Porque aquele tecido cerebral só vai danificar cada vez mais e vai passar um momento que não é mais reversível isso. Tem 4 horas e meia e quanto mais tempo passar dentro dessas 4 horas e meia, mais difícil é o medicamento reverter. Então, se eu conseguir fazer o tratamento em 30 minutos, 40, 1 hora, 2 horas, menos tempo possível, melhor. Isso depende de protocolo, depende de equipe, depende de agilidade operacional dos serviços, tanto do nosso serviço como dos pronto-socorros, como das ambulâncias. Então é importante todo mundo estar como nós, nos organizando para ter esse tipo de atendimento, para ter esse tipo de visão, para conseguir agilizar, para conseguir otimizar o tempo do paciente que está sofrendo um AVC, para que ele receba esse medicamento o quanto antes. Doutor, no caso de uma pessoa que teve um AVC, supondo que ela não teve sequela, conseguiu esse atendimento, ela está livre de um outro AVC? Não, continua tendo toda aquela bagagem de fatores de risco e uma chance que, na verdade, a recorrência do AVC até aumenta, né? Então, quem já teve um AVC ganha uma porcentagemzinha a mais aí no score de chance de ter outro AVC. Tá? Mesmo com sequela, ela também corre o risco de ter mais. Exatamente, corre risco de ter outros. Doutor, obrigada pela sua participação aqui pela primeira vez no Beneficência na TV. Estamos de portas abertas, então, só para a gente recapitular os principais sintomas para aquela pessoa que está em casa, que viu alguém do lado, um amigo ou um parente com aqueles sintomas, não perca tempo e corra para o hospital. Vamos repetir? Exato. Boca torta, dificuldade de falar, de se expressar, fala enrolada, um lado do corpo paralisado, braço, perna, os dois juntos ou um só, são os sinais mais clássicos de um AVC. Tá certo. Obrigada mais uma vez. Imagina, então, atento a esses sintomas e corre e liga para o hospital, ou liga para uma ambulância ou corre para o hospital. E agora você fica aí com a homenagem que o nosso vice-presidente, Dr. Renato Novaes, recebeu em comemoração a mais uma primavera. Mais um aniversário de um diretor aqui, nosso vice-presidente, Dr. Renato Novaes. Então, janeiro a gente já está começando com festa mesmo, né, presidente? Sim, mais um aniversário, a gente fica feliz por isso, por comemorar, faz parte da humanização do hospital, né? Mas não é só porque ele é o vice-presidente, a gente tem que passar para as pessoas que nós fazemos em todos os funcionários, né? Todo mês nós temos as festividades, reunimos aqui todos os funcionários que fazem aniversário daquele mês e comemoramos juntos, né? Então faz parte da humanização. E hoje é o nosso vice-presidente, o Renato Novaes, atuante, sempre presente, e a gente está aqui para lhe abraçar e desejar vida longa. Verdade. Presidente, deixa um recado então para o vice-presidente, para o Dr. Renato. Renato, parabéns em nome da Beneficência Portuguesa, né? Você, um advogado, uma pessoa dedicada, não só aqui na Beneficência, mas com a sua família, com a cidade, né? Com a sua profissão, né? Um advogado de respeito também em nossa cidade. Parabéns pelo seu aniversário, obrigado aí em nome
da Beneficência Portuguesa pelo seu trabalho, pelo seu desempenho, pela sua dedicação, né? Você é uma pessoa de luz, uma pessoa de coração, uma pessoa que gosta das outras pessoas. Então, são pontos a mais, né? Então, parabéns, Renato, e ano que vem espero estar aqui novamente comemorando mais um aniversário de você. Parabéns e que Deus abençoe você, a sua filhinha, a sua mãe, o seu irmão e toda a sua família. Presidente do Conselho Deliberativo aqui da Beneficência Portuguesa, mas também irmão do nosso vice-presidente, Dr. Renato Dovais. E alguma curiosidade do Dr. Renato, ele, já que vocês são irmãos, fora o presidente, eu queria que você contasse alguma curiosidade dele. Olha, eu me lembro que ele tinha uma época que comprava muito livro de arquitetura, como fazer uma casa, bolar numa prancha, e se dedicava assim, falei, vou ter um irmão arquiteto. Daqui a pouco eu vejo ele na faculdade de Direito. Bom, a faculdade de Direito ficava no mesmo prédio da faculdade de Arquitetura ali da Conselheiro Nebias, né? Então talvez seja isso, ele foi prestar arquitetura, errou de sala, acabou no Direito. E como é que vocês vieram parar aqui na Beneficência, porque um vice-presidente e outro presidente do Conselho? Porque meu pai tinha uma história aqui na Beneficência, que era ligada ao pai dele, nosso avô. Sempre tiveram na Beneficência uma referência em relação à nacionalidade portuguesa, que veio da família, né? Meu avô veio de Portugal e sempre preocupados com a Beneficência pudesse estar de portas abertas, atendendo. E nisso o meu pai estava ligado, acho que se eu não me engano, ele já chegou a ser tesoureiro. Ele convidou a gente para participar. E aí o meu irmão veio primeiro, e aí eu comecei como conselheiro, e de repente nós estávamos aqui. Quando meu pai se foi, em 2005, nós já estávamos aqui como levando o que seria uma missão da família, para que a Beneficência pudesse estar sempre aberta e com condições de estar fazendo o trabalho que hoje está sendo reconhecido, trabalho onde a cidade hoje tem a Beneficência, apesar dela não ser o maior hospital na região, ela ser um hospital, vamos dizer assim, de 200 e tantos leitos, está sendo um hospital que as pessoas gostam, têm estima, procuram, e eu acho que a gente então está dando a nossa pequena contribuição para essa realidade aí que está sendo bancada pela diretoria encabeçada pelo Ademir. Renato, a felicidade que a mamãe sente de ter um filho como você, não dá para explicar em palavras. Mas o Altíssimo sabe o quanto é valioso ter um filho como você. Deus te abençoe, querido. Eu te amo muito. Tá aí, parabéns ao nosso vice-presidente por mais uma primavera. E agora você confere a nossa primeira dica do ano, a primeira viagem gastronômica do setor de nutrição. E quem vai contar pra gente o que é essa ideia e como é essa viagem é a Maiara, a nutricionista aqui da Beneficência. Beneficência na TV está aqui no setor de nutrição e a partir desse mês de janeiro, durante todo o ano de 2020, vai ter uma viagem, um cardápio, que é uma viagem gastronômica. Quem vai explicar é a Maiara, que é responsável aqui pela nutrição. Maiara, o que é esse cardápio, que é uma viagem ao mundo, é isso? Isso mesmo, Cris. A gente vai uma vez por mês fazer um cardápio especial, onde a gente vai selecionar países e vamos colocar pratos para representar esse país. Então, os funcionários, os pacientes, eles terão a oportunidade de experimentar um prato diferenciado e se sentir naquele país. Então, por exemplo, a gente chama viagem gastronômica. É como se a pessoa estivesse viajando para aquele país.
E aí, no caso dos funcionários, eles sabem a data que vai ser, eles têm um conhecimento do prato, a história do prato, eles têm conhecimento disso? Eles vão saber quando vai ser o prato durante a semana, é sempre no final, na última semana, então eles vão ter a ciência nessa semana, quando será o prato, e no dia eu falo um pouquinho no nosso grupo de WhatsApp, um pouquinho sobre a história do prato. E o prato de hoje qual é? A gente começou com o Brasil, né? É o filé Oswaldo Aranha, é um prato muito famoso aqui no Brasil. Ele levou esse nome, que é de um político, né, chamado Oswaldo Aranha, um político gaúcho, diplomata, e ele sempre ia no mesmo restaurante lá no Rio de Janeiro e pedia para fazer esse prato. Esse prato não existia no restaurante, mas ele sempre pedia esse prato. E aí o restaurante incluiu no cardápio esse prato e colocou o nome dele. Então, o que vai nesse prato? O que ele é? Esse prato é um filé mignon coberto com lâminas de alho, molho de alcaparras, aí acompanha farofa de ovos e batatas laminadas. Já sabe qual vai ser o roteiro do mês que vem? Não poderia ser outro país a não ser Portugal, né? Certo. Então, mês que vem a gente vai estar mostrando. Obrigada, Mayara, pela sua participação. E agora eu deixo você, então, com a dica do nosso chefe aqui, o seu Zé, que vai explicar passo a passo desse prato. Oi, Cris, tudo bom? Vamos dar uma dica hoje de um prato tradicional aqui do Brasil, um prato criado no Rio de Janeiro e que com certeza fará sucesso também aqui em São Paulo e para os funcionários da Beneficência Portuguesa. Nós estamos retomando, né, um projeto que nós tínhamos no passado de uma viagem gastronômica, ou seja, traríamos aos funcionários um prato típico de cada país, dos países mais importantes do mundo na questão gastronômica. O Brasil não fica fora, um país rico, com muitos sabores e que nós precisamos mostrar um pouco mais desse país, né? Depois partimos para outros países como Portugal, Espanha, Itália e aí para frente. Hoje nós vamos dar uma dica do projeto de um prato chamado Oswaldo Aranha, um prato composto de filé mignon, farofa de ovos, batata com ervas. Então nós vamos precisar para uma pessoa, 200 gramas de filé mignon, um pouco de farofa de ovos, que é composta de presunto, bacon, calabresa, picadinho e, é claro, os ovos também e a farinha de mandioca. Salsa para dar uma decorada. A batata é uma batata de boa qualidade, uma batata para fritura. Cortamos ela no estilo à portuguesa, cozinhamos um pouquinho na água e depois fritamos no óleo quente. E temperamos com molho de ervas. Decoramos o prato com salsa, isso é um prato muito apreciado no Brasil e com certeza fará sucesso aqui dentro dos funcionários da Beneficência Portuguesa. Cortamos o filé mignon em medalhões, temperamos com sal e pimenta, grelhamos, deixamos ao ponto. Não precisa ser muito bem passado, deixamos a carne ao ponto. Refogamos a alcaparra com a margarina, a manteiga, a margarina, fica a seu critério, e regamos esse filé mignon com esse molho. Colocamos a farofa do lado, a batata do lado e servimos esse prato acompanhado de uma salada verde e de uma sobremesa típica brasileira que nós hoje faremos um quindim. Serviremos um quindim. Tá? Essa foi nossa dica desse roteiro gastronômico, dessa viagem gastronômica e até o próximo mês com a outra dica. Aí, essa foi mais uma dica do chefe. Se você gostou, quer rever essa ou outras dicas, é só você entrar no nosso site, olha, o endereço está aparecendo no seu vídeo. Na próxima semana eu volto com mais Beneficência na TV. Até lá! Cuidando da saúde da gente há mais de 100 anos.